Então vamos para mais um vídeo do canal do CodeBoost. Meu nome é William Moreira, sou desenvolvedor front-end e criador da formação CodeBoost, que está com mais de 700 alunos aí que estão perdendo totalmente aquele medo de desenvolver layouts, correto? Desde o mais complexo até o mais básico. E o que a gente vai fazer nesta aula de hoje? Simplesmente eu vou ensinar você a fazer esse componente bem elegante de pesquisa. Eu tenho certeza que em algum projeto seu você vai estar utilizando ele. E assim, não é só você ir lá e desenvolver um componente do jeito que o designer fez, né? É que nem eu falo para todos os meus alunos. Sempre pense um pouco fora da caixa. Se você consegue visualizar um componente e ver que dá para melhorar um pouco, ó, eu tenho certeza que a tua entrega já vai estar em outro nível. Então pensa se você tem um componente de pesquisa estático lá. Só que faz uma comparação, pega esse mesmo projeto e desenvolva um componente assim que você clica, ele abre, certo? Com usabilidade legal e manda pro cliente para você ver. Eu tenho certeza que ele vai amar isso aqui. Então, chega de falação. Nesta aula eu vou te ensinar a como desenvolver esse componente. Mas antes da gente começar, seguinte, esquece de dar uma curtida no vídeo, compartilhar com o canal aí com os amigos, se inscrever, tá? Pra dar uma força aí pra gente estar crescendo aí, porque sempre eu vou estar trazendo vídeos assim, pra fazer você sempre a conseguir fazer uma entrega além da que foi projetada, sabe? Uma entrega de alta qualidade, tá bom? Então dá uma força pra gente aí. Então chega de falação e vamos lá, né? Que eu acho que eu já falei muito. É o seguinte, eu vou criar uma pasta aqui. Vou dar um nome para ela de search. Vamos abrir aqui. Basicamente, vamos ter um index.html. Vou dar um zoom aqui, que eu acho que vai ser melhor. Vamos criar um arquivo documento HTML5. Componente search CodeBoost. Vamos colocar aqui só um hello world. Vamos abrir no live server aqui, só para a gente poder ver aqui, ó, já está funcionando, tá? Vamos criar um arquivo CSS aqui. Eu vou fazer em CSS mesmo, tá? Vou fazer em SAS não, porque é bem simples. Então vamos pôr aqui, né, styles.css. Vamos linkar. Beleza? Vamos ver. Tá linkado. Agora eu vou começar a colocar algumas formatações aqui só de reset, tá bom? Então vamos lá. Margem 0. Padding 0. Box size. Border box. Vamos ver se já tá pegando aqui a configuração. Opa, já tá pegando, tá? Vou entrar aqui, ó. É box. Ah lá, digitei errado. Box size. Beleza? Lá, ó. Esse tipo. Deixa eu ver que mais configuração que a gente pode ter. Ah, a gente vai alimentando aqui, a gente vai fazendo junto, tá bom? Vou instalar a fonte, uma fonte legal aqui, que eu não gosto de deixar essa fonte padrão de sistema. Eu sou muito paga-pau dessa fonte Lato aqui, então vou colocar, só vou chamar uma regularzinha aqui. Ah, já até tinha chamado. Regular Bold. Vou aqui. Chamar aqui em cima. CSS da fonte. Beleza? Agora vamos ver se já tá pegando a fonte aqui. Opa, isso aqui já posso fechar porque já tá. Olha lá, já tá pegando a fonte, beleza? Então, acho que agora a gente já pode começar. Primeiramente, vamos estilizar o nosso HTML. Vamos criar o nosso HTML. Eu vou apagar o Hello World e a gente vai começar. Primeiramente, vou criar uma div chamada Search Box. Vai ser a div que vai englobar toda a área do nosso input, tá? Aqui dentro a gente vai ter a seguinte estrutura. A gente vai ter um botão. Vou definir ele com classe Search. Vai ser o botão que a gente vai clicar, tá? E aqui dentro a gente vai colocar o ícone de pesquisa. Eu fechei aqui, mas a gente vai referenciando aqui. Desculpa. Então a gente vai utilizar essa biblioteca que chama Ion Icons, tá?
tem nada diferente, só vou pegar ela aqui só para a gente poder utilizar. Ela é bem simples, se quiser dar uma olhada nela depois, tá? Porque dá pra gente utilizar, mudar tamanho, sabe? Colocar cor de forma simples, tá? Então aqui, ó, vamos pegar o CSS, não, o JavaScript, tá? Que a gente vai utilizar, porque precisa de JavaScript. Então é só vir copiar esses dois scripts aqui, colocar aqui no antes do fechamento da tag body. Agora a gente pode sair utilizando. E o componente que a gente vai utilizar é o de search. Então vamos pesquisar aqui search. É esse componente aqui, você clica em cima dele, ó. Você tá vendo aqui que ele já meio que gerou um web component, um componente? Só a gente clicar em cima aqui que ele já vai copiar, ó. Olha lá, copy add. Aí a gente vem aqui dentro do nosso botão, cola. Vamos ver se já tá funcionando. Olha lá, já tá funcionando. Pequenininho, ó, mas já tá ali, tá? Depois a gente vai mexer nisso. Agora, qual que vai ser a próxima estrutura? A gente vai criar a nossa área que vai englobar o nosso input de digitação. Então, ó, search input. Aqui dentro a gente vai ter um input, né, do tipo texto mesmo. Vou colocar um placeholder chamado pesquise aqui. Olha lá. Agora, logo aqui embaixo vai ter um botão de fechar. Então vai ser outro botão. Então, button. E aí a gente vai pegar e vai colocar o ícone close. Esse aqui, ó. Então, clicar, vou copiar ele. Show, vamos ver como é que tá aqui. E a gente já pode fechar, que agora a gente não vai usar mais os ícones, só esses dois, tá? Só vou colocar uma classe close aqui, para a gente poder diferenciar, tá? Com isso, a gente já pode agora ir para a parte de estilização, beleza? Então aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um display flex no body, que eu quero que meu componente fique todo centralizado aqui no meio da tela, ok? Então display flex, justify content space between, não, center também, que eu vou jogar aqui pro center, vai cá. E align items center também. Vou dar um range de 100 VH para ocupar toda a tela. E vou usar um background color no hexadecimal 65, que é o roxo do Code Boost, tá? 3D F5. Vamos salvar para ver como é que tá ficando. Olha lá, ó. Beleza, já está no centro da tela. Agora a gente vai trabalhar aqui na nossa área do componente. Mas primeira coisa, eu quero tirar a estilização default que o navegador dá nos nossos botões. Então é como se fosse um reset. Então aqui eu vou usar button all unset. Quando a gente usa esse all unset, ele remove todas as configurações que o navegador traz de padrão, tá? Porque na hora que eu salvar, lá para você ver, ó, a gente tirou tudo. Tirou o background, tirou os pads, a gente tirou as bordas. Bem mais rápido, né? E aqui eu vou dar um cursor pointer. Feito isso, vai para passar o mouse, vai estar sucesso. Então, agora é o seguinte. A primeira parte que a gente vai utilizar é o search box. É toda a área que engloba o nosso componente. Então aqui, ó, vou fazer o seguinte. Vou dar um position relative. Porque vai ter elemento aqui dentro que vai estar com position absolute. Então a gente precisa definir essa hierarquia, tá? Se você não entende um pouco do position relative, position absolute, tem um vídeo aí no canal que eu explico basicamente como você trabalha com position dentro do CSS, tá? Aqui é position. Beleza? Position, relative. Vou dar um width 60 pixels, um range 60 pixels, porque vai ser a área que eu vou clicar só ali no começo, como default, tá? Vamos dar um background color na cor branca. Olha lá, tá ficando assim, ó. Olha pra você ver, tá começando a tomar forma. Vou dar um display flex. Vou jogar um do lado do outro. Vamos dar um justify content space between.
Vou jogar cada um para um canto aqui, né? Porque aqui não tá dando para ver, porque eu tô ocupando toda a área. Mas quando ele clicar e crescer, vai dar para ver isso certinho. Que eu já tô adiantando as coisas, tá? Vamos dar um transition de 0.5. Para quê? Vou fazer o seguinte. Vou deixar o transition para depois, tá? Porque aí você vai entender. Para você que chegou aqui primeiramente, quer entender como é que funciona, espera aí que você vai ver por que eu uso transition. Vou dar um overriding aqui. Para quê? Para que tudo que tiver para fora aqui, ele vai esconder. Eu só quero que mantenha esse quadradinho aqui e o resto das coisas todo escondido, tá? E aí eu vou dar um box shadow, vou dar uma sombra ali para dar uma diferenciada, né? 0, 25 pixels, 35 pixels e um RGB, tá? Que é um preto, né? Que vai estar com 0.1 de opacidade. Olha lá, ele vai estar tipo uma sombrinha aqui do lado aqui, ó. Tá? Só para dar uma diferenciada. Agora, qual que é o primeiro comportamento que a gente vai ter? Quando eu clicar, eu quero que ele expanda, correto? Então, a gente vai ter que trabalhar com JavaScript. E quando eu clicar no botão, eu quero que adicione uma classe que vai, por exemplo, uma classe active. Que na hora que essa classe estiver ativada, eu quero que a área dele aumente. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vou dar search box aqui. Vou copiar aqui, ó. Search box, tá? E aqui vai ter uma classe active, tá? Então, quando tiver uma classe active adicionada no search box, eu quero que tenha um width de 360 pixels, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar JavaScript aqui. Então, eu vou criar o JavaScript aqui mesmo, tá? E aí é o seguinte, por regra de padrão, eu gosto de sempre separar JavaScript de CSS. Quando eu vou fazer o mapeamento de JavaScript, eu não gosto de vir aqui e pegar essa classe SearchBox e mapear ela no JavaScript. Por quê? Porque se por algum motivo, amanhã, pensando isso em nível de projeto, eu excluir essa classe, o JavaScript para de funcionar. Concorda comigo? Então eu gosto de vir aqui e criar um identificador. JS/SearchBox. Isso é uma regrinha que eu sempre sigo para os meus projetos. E na hora que eu bato o olho no meu projeto, ou no meu componente, o que for que tiver evento de JavaScript, eu sei que aqui tem um evento, entendeu? Então, eu vou mapear isso aqui. Aqui eu vou fazer, ó, const search document ponto carry selector, que eu vou selecionar só um, e vou colocar a minha classe search box. Lembre um conselho, para ver se você mapeou certinho, dá um console.log nessa variável que você criou, inspeciona o elemento aqui, ó, dá inspecionar, vai no console e vê se o teu componente está aqui. Se no teu console.log o componente que você mapeou foi este, então é porque está tudo certo. Então a gente pode seguir pro evento, tá? Então aqui, ó, vou criar search.add_event_listener, vou criar um evento de clique, vou abrir um URL function aqui e aqui eu vou fazer o seguinte: search, peraí, calma aí que eu tô pensando. Que é o seguinte, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que adicionar a classe aqui, correto? No search box. Então, o active vai ter que entrar aqui. Então, o que eu vou ter que mapear aqui agora? Também, vou ter que mapear o botão que eu vou clicar. Porque aqui, ó, olha o que eu estou mapeando. Eu estou mapeando a minha área inteira. Eu não estou mapeando, como é que fala? O meu botão. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui, ó, certo? E mapear o meu search, certo? Olha lá, ó, eu tenho que mapear esse search aqui, não o search box, correto? Então vamos lá para você ver, ó. Eu vou pegar const search btn, vou criar um search btn aqui, tá? Opa! Search btn document.carry selector. Coloquei um a mais aqui, né? Vai ser esse search, esse aqui que eu vou clicar, correto? Então, ó, vai ser o search.btn.add_event_listener.click, é no botão. E aí, o que eu vou fazer?
nesse search aqui, ó. Esse search box meu. Deixa eu até colocar ele como search box. Vou fazer o seguinte, ó. Search box.classlist.add active. Certo? Porque na hora que eu clicar, olha o que vai acontecer. Olha lá, ele abriu, ó. Entendeu? Então, se eu vir aqui onde está o HTML, selecionar ele aqui, ó. O evento de clique está no meu search, ó. Cliquei, olha lá o que adicionou Active. No search box. Então, aqui no search box eu não coloquei que quando tiver a classe Active ele vai ter um width 360. Então, aqui eu uso o transition. Por que eu vou usar o transition? Porque você tá vendo que está muito seco. Olha lá, eu cliquei, ele abriu seco. Então eu gosto de vir aqui e dar um transition de 0.5 milissegundos. Meio segundo no caso. Na hora que eu salvar, ó. Olha a diferença. Sacou? Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Dentro desse search aqui, eu vou dar um JS btn search. Então, só pra gente manter o padrão. Olha lá. Vai funcionar da mesma forma. Só pra gente manter o padrão. E agora eu vou fazer o fechar. Então, basicamente, eu vou aqui vou dar um JS close. Eu vou dar um btn close. Document. Document.carrySelector. JS close. Por quê? O que eu vou fazer agora? Agora eu quero fazer o movimento ao contrário. Quero fechar. Então aqui, ó, vou dar um btn close. .dd event listener. Clique. Search box. Classlist.remove. Na hora que eu salvar. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Certo? Então, o que tem de JavaScript aqui dentro, certo? A gente terminou. O que a gente tem que fazer agora é terminar a nossa estilização. Então agora, vamos voltar aqui no CSS. E a gente vai começar pelo nosso btn, pelo nosso botão aqui, ó. Cadê? Esse botão de search. Então, vou pegar a classe search. Searching. Search box. E aqui como é que vai ficar? Vou dar um position relative. Vou dar um min width de 60 pixels, que eu quero que ele tenha tamanho de no mínimo 60 pixels, porque você está vendo que ele já está ocupando a área certinha como default. É isso. Vou dar um range 60 pixels também. Olha lá, ele está ocupando. Meu search aqui, olha lá, 60 pixels de altura e 60 pixels de largura. Agora o que eu vou fazer? Só pegar aqui, ó. Deixa eu copiar isso aqui tudo, ó. Display flag, justify content center, align center. Para quê? Poder centralizar o botãozinho aqui, correto? Olha lá. E aí vou dar um font size de 24 pixels. Para quê? Poder aumentar o tamanho do ícone, olha lá. Então, ó. Quase bonitinho. Pronto, olha lá, ó. Agora vamos pegar o close. Que é esse botão aqui, ó. Tá? Então, esse é o close. Agora. E vamos deixar por último o input. Close. Olha lá. Essa é basicamente a mesma coisa. Position relative. Width 60 pixels. Range 60 pixels. Posicionamento no centro, tudo certinho. Olha lá, vamos ver como é que tá ficando lá. Correto? Vamos dar um font size de 22 pixels agora, para poder ó, ficar desse tamanho. E aí, o que eu vou fazer? Eu quero fazer uma animação que é o seguinte. Quando eu clicar aqui para abrir, eu quero que o X apareça depois. Só que eu quero que ele apareça de um formato assim, como se ele tivesse em 0, certo? Um tamanho 0, e aumentasse, como se fosse um scale. Então eu vou mexer no scale dele. Então, como estado default dele, eu vou colocar um transform scale 0, tá? Olha lá, ele sumiu, tá? E aí, quando tiver aberto, tá? Olha lá, quando existir o active dentro do search box, eu quero mudar o estado dele. Eu vou mudar o estado dele para quê? Para scale
Pode ser um transformer scale 1, correto? Olha lá, tá vendo? É que agora não tá dando pra ver, ó. Mas ele tá saindo do 0 indo pro 1. Mas o que que tá faltando aqui? Tá faltando um transition, certo? De 0.5. Opa, certo? Olha lá, ó. Só que ainda não tá dando pra ver. Por quê? Porque não tá dando tempo de mostrar a animação. Porque nesse período aqui que eu cliquei até ele abrir, ele já executou o transition de 0 e 1. Então eu vou dar um delay, certo? Para que ele termine de abrir e depois o X cresça, correto? Então aqui eu vou dar um transition traço delay de mais ou menos 0,milissegundos, que é a demora que ele ocorre para poder abrir, entendeu? Então, olha para você ver a diferença. Eu vou clicar. Opa, peraí, deixa eu ver o que aconteceu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, transition, delay, deixa eu clicar aqui. Ah, foi. Deixa eu ver, ó. Olha lá, foi, entendeu? Era um bugzinho aqui, era só atualizar. Mas você viu que agora, ó, eu cliquei, ele esperou abrir e depois deu X? Olha que legal. São coisas simples que fazem diferença. O transition dá para fazer muita coisa. Olha lá. Certo? Então, o que está faltando agora a gente fazer é estilizar o nosso pesquisa aqui, que seria o nosso input. Então aqui ó, vai ser search box. E aqui eu vou colocar o search input, né? Então aqui o que vai ter? Agora ele vai ter um position absolute. Por quê? Porque você está vendo que ele está estranho. Quando eu clico para abrir, parece que ele muda a posição dele. Então eu vou dar um position absolute. Por isso que, olha lá, ele já veio pro canto aqui, ó. Né? Vou dar um if, vou dar um left 60 pixels. Para quê? Olha lá, para ele chegar aqui, né? Ele não pode começar aqui, ele tem que chegar 60 pixels para frente. Que é justamente o tamanho e a largura do botão. Tá? E aí eu vou dar um if, certo? Você deve pensar, agora você vai fazer um if de 100%. Não. Eu vim aqui colocar um if de 100%, olha o que vai acontecer. Eu vim aqui inspecionar um elemento. Toda aquela área, olha para onde que ela está indo. E eu não quero isso. Eu quero que essa área do meu input ocupe até aqui aonde está o meu botão. Correto? Que é o meu botãozinho de fechar. Então aqui eu vou fazer um cálculo, porque no CS a gente consegue fazer cálculo. Vou colocar um width 100% menos 120 pixels. Por quê? Por que 120 pixels? É a largura deste botão mais a largura deste botão. E agora na hora que eu salvar, olha a área que ele vai ocupar. Olha para você ver. Justamente é a área que ele não está passando por cima do botão. Ó. Tanto do botão fechar e tanto do meu botão de ícone de abrir. Correto? Então, é bem interessante isso. E aí eu vou dar um range 100% para ele ocupar toda aquela área ali. Tá? Vai ocupar toda essa área que eu quero que ele ocupe. E vou dar um line range de 60 pixels para que centralize o meu input aqui, ó, para ele ficar bem certinho aqui, ó. Existem outras formas de você centralizar assim com flex? Existem. Mas tem forma mais simples, sem rodeio. Então, aqui com line range, como o 60 pixel é a largura do meu campo todo aqui, ó, então ele já vai centralizar, tá? Agora, a gente tem que estilizar o nosso próprio input. Porque tá feia aquela estilização aqui, ó, né? Então, mais uma vez, vou dar position absolute, width 100%, o range 100%, né? Olha lá. Para toda a área aqui, olha lá para você ver. Ó. Dá um border none, porque eu tenho que remover aquela borda feia ali de navegador, olha lá. Já tô começando a tomar forma, né? Só que tem uma coisa que eu gosto de tirar também, esse outline, que é esse focus que aqui, ó. Quando eu clico no botão, ele meio que coloca essas bordas aqui, ó. Então, outline, none. Oh, peraí. Outline, none. Quando eu clicar, ó, vai ficar tranquilinho. Olha que beleza que tá. E aí só dá um font size de 18 pixels.
Olha, nosso componente ficou pronto. Simples, né? É um bicho de 7 cabeças? Você deve olhar em outro site e falar, nossa, deve ser muito complicado fazer isso, mas não é. É só você analisar certo, fazer a estrutura certinho, tá? Que não tem erro. Fazer o CSS, casar com HTML e juntamente com JavaScript. São coisas bem simples. Aqui, olha, pra você ver, Code Boost. Né? Uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, que é questão de visibilidade, quando eu clicar no X, ele apagar esse texto aqui. Então, vamos vir aqui no nosso input direto aqui, vamos dar um JS input search, porque quando eu clicar no close, eu quero limpar o valor desse campo. Então aqui eu vou dar um const input, né? Document query selector JS input search. E aqui, ó, no nosso evento de fechar, que é o do close, vou fazer o seguinte, ó, input.value recebe vazio. Vou salvar. Digital, Code Boost. Na hora que eu fechar, olha, ele já está funcionando. Correto? Então, ó, com isso, a gente finaliza o nosso componente. Olha para você ver que componente legal que a gente fez. E mais um que você conseguiu aprender, né? Então, ó, use e abuse desse tipo de componente em projetos. Eu tenho certeza que você vai fazer uma entrega muito além da esperada. E o cliente que for receber isso, tenho certeza que ele vai amar. E assim, te falando, quer aprender a fazer mais esse tipo de coisas, insights completos, entender como que codifica um front-end bem feito, ali de qualidade, nos mínimos detalhes, carinho? Venha conhecer o Code Boost. Eu criei uma formação justamente pensando em você que está perdido, que não sabe por onde começar. Ali eu pensei na grade como se fosse uma escada. Você começa bem do início, te apresento todas as ferramentas que você precisa utilizar e a gente vai até o que está utilizando no mercado, certo? Que é as coisas mais complexas, ou seja, a gente vai subir numa escada. Eu te mostro um direcionamento. Esse curso serve para você que não sabe nada, para você que é desenvolvedor já júnior, que quer aperfeiçoar, que quer perder aquele medo. Porque o que acontece na maioria das vezes que os alunos vêm conversar comigo? Eles não têm confiança em codificar os layouts. Então, todos os alunos, com a metodologia que eu ensino, hoje está codificando qualquer tipo de layout. E já está até arrumando suas primeiras vagas de emprego. O curso serve para você também que já faz tempo no mercado. Porque pode ser que você faz tempo que está no mercado, mas não entende muito bem o que é um HTML, o que é um CSS. Por quê? Porque você começou da maneira errada. Você pulou as etapas que deveriam ter seguido certinho. Entendeu? Então, acessa aí codeboost.com.br. Vamos entrar na formação. Tenho certeza que só tem a agregar para você. Tá? Então, assim, ó, mais uma vez, não esquece do like, se inscreva no canal para você receber as notificações aí também. Toda semana vai ter vídeo com esse tipo de dicas que vai te ajudar a fazer um desenvolvimento front-end melhor. Beleza? Então é isso, te aguardo no próximo vídeo. Valeu!